Bora lá? Então, agora nós vamos elaborar do zero uma contestação. Nós já fizemos isso com a petição inicial. E eu vou repetir uma coisa para vocês. Não adianta se formar e mexer direto com inteligência artificial. O ideal é assistir essa aula, ver como é que é a criação dessa petição, essa contestação do zero, analisar. Aí sim, você vai pegar um modelo, copia em cima do modelo, trabalha, mas pelo menos você viu como é que funciona uma petição inicial do zero. Ou pega uma petição inicial para fazer, faça do zero. Lógico que você vai ter que copiar e colar termos de doutrina, vai copiar e colar jurisprudência, tá? Aí sim, depois que você começar a trabalhar esses modelos, trabalhem na inteligência artificial, porque pegando a inteligência artificial, vocês vão conseguir trazer uma tese boa. O que eu faço aqui? Eu pego o termo de declaração, que o cliente me relata o problema, eu faço o termo de declaração. Pergunto, tiro dúvida, anoto. Aí eu vou na inteligência artificial, copio e colo aquilo ali e peço para ele falar. Elabore uma petição inicial com os fatos relatados abaixo. Traga a doutrina com relação a isso, aquilo, aquilo. Traga a jurisprudência com relação a isso, aquilo, aquilo, aquilo. Analise o Tribunal de Justiça do Estado tal. E aí eu vou pedindo. Porque, por que eu estou falando assim, pedindo? Eu já conheço a situação, como é que funciona o sistema. Então eu coloco aquele necessário. Não é usar e pegar e copiar os fatos que o autor te deu e jogar na inteligência artificial. Não. Eu tenho um terceirizado que eu passei para ele assim, elabore para mim, não é inteligência artificial, é um advogado. Elabore para mim uma petição inicial de uma colisão de veículo. Tá, carro com carro. Meu cliente era motorista de aplicativo. Ele ficou um tempo sem trabalhar, expliquei tudo isso. Só que quando eu pedi a elaboração da petição inicial, eu vacilei. Eu lembro de uma música de um pagode que um juiz colocou. Eu vacilei. Aí tá viralizando aí nas redes sociais. Aí eu não coloquei a questão do pedido de repetição de indébito. Eu falei que ele sofreu a colisão, não trabalhou por 2 semanas, mas eu não orientei o advogado a fazer essa petição com pedido de repetição de débito. Eu errei, eu deveria ter falado. Assumi a minha responsabilidade. Ele elaborou a petição inicial para mim, mandou de volta. Quando chegou para mim, eu fui revisar. Eu vi que ele não colocou repetição de indébito. É por isso que eu falo. Ele usou a inteligência artificial, nesse caso, que eu tenho aqui terceirizados, tenho inteligência artificial. Ele usou a inteligência artificial, mas ele não foi diligente o suficiente para analisar o caso concreto e ver que ali caberia uma petição inicial com pedido de repetição de indébito. É isso que eu falo para vocês. Nós estamos criando aqui uma contestação do zero. Nós já fizemos uma petição inicial do zero. Nós tivemos o fato ali, os fatos. Agora nós temos a petição inicial. Qual é a nossa obrigação? Identificar o direito que esse cliente tem. Se eu colocar os fatos na inteligência artificial, ele não vai identificar o direito que o cliente tem. A repetição de indébito é uma forma de reparação de dano material. Tá? A pessoa recebe por aquilo que deixou de produzir em razão de alguma coisa. No meu caso, do meu cliente, foi em razão de uma colisão de veículo. O meu cliente, que é motorista de aplicativo, não pôde trabalhar porque o veículo estava parado na oficina. Então, devido ao acidente causado por fulano, meu cliente não oferiu renda naquele período de 2 meses, vamos dizer assim, 2 semanas, não lembro, tá? Então, vamos abrir a cabeça para identificar situações e melhorar a nossa peça processual. E vamos utilizar a inteligência artificial. Bom, eu vim aqui, coloquei caso concreto, Jorge Toledo, aposentado por tempo de contribuição, beneficiário do INSS, 70 anos de idade, com problemas cardíacos. Tá, eu já sei qual é o problema dele. Eu sei que ele é casado e tem uma esposa também com problema de saúde.
Eu sei que ele alega na petição inicial que ele pagou a conta de outubro, vencida em outubro, mas que a empresa, nossa empresa, interrompeu o fornecimento no dia 22/12, com fundamento na inadimplência da fatura vencida, que na verdade foi paga. Então, na tese autoral, houve uma falha de prestação de serviço. Aqui, em termos de defesa, eu vou trazer fatos que aconteceram nessa relação contratual, fatos que aconteceram que justificam que a nossa interrupção de fornecimento de energia elétrica para essa residência desse senhor foi uma interrupção devida. Olha aqui, tem um Word em branco. Então, vamos começar a trabalhar do zero, tá? Eu posso colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... Vamos supor que caiu na 10ª vara civil. Vara civil da comarca da capital, lá foi São Paulo, né? Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fechou? Ou nós podemos fazer aqui, ó, ao juízo da... Pronto. A modernidade fez isso. Tá? Pode ser assim. Não está errado colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Não está. Eu tenho que identificar o processo, número, botar lá, 700-300-34, do ponto 2022, sei lá, 23, 24, né? 2024, 8 ou 19, 0001. Pronto. Aí eu venho aqui como réu, empresa de energia elétrica limitada, tá? Aí eu posso qualificar de novo, né? Empresa privada, inscrita no CNPJ tal, com sede no endereço tal. Ou eu posso fazer assim, já qualificada nos autos. Vem, entendeu? Então, eu posso botar já qualificada nos autos, porque lá na petição inicial, o autor já me qualificou. Mas eu venho aqui de novo, ó, na maior paz e amor, empresa privada, inscrita no CNPJ tal, com endereço na rua tal. Eu boto o bairro, cidade e CEP. Fechou? Por seu advogado abaixo assinado, ou infrafirmado, ou por procuração em anexo, aí vocês vão definir do jeito que quiser o modelo que vocês trabalham, então não tem nenhuma obrigação de seguir do jeito que eu estou escrevendo aqui. Mas eu tenho que informar o juiz que a empresa tem um representante legal, que é o advogado, que está assinando lá abaixo, ou com a procuração em anexo. Se o advogado abaixo assinado, vem a presença de Vossa Excelência, apresentar contestação contra os fatos e fundamentos narrados na petição inicial da ação ajuizada por... Aí eu vou lá botar o nome do Jorge Toledo e Thelma Farias. Jorge Toledo e Thelma Farias. Na forma do artigo. Posso colocar isso também, se quiser. 335 do CPC,
pelos fatos e fundamentos que abaixo se expõe. Pronto. Pode ser assim. Eu posso centralizar aqui. Aqui é minúsculo. Tá? Ou eu tenho que botar aqui um e-mail. Negrito aqui, tá? Estou organizando aqui a minha contestação do zero, do absoluto zero, como falam esses players digital aí. Jorge Toledo e Thelma Farias. Tá? Pode ser assim, que eu ponho negrito. Ou como eu posso colocar essa contestação aqui do lado. Pode ser assim também, essa configuração. Ou apresentar a contestação nos autos. Posso botar assim também, ó. Nos autos da ação que lhe é movida por... Aí eu venho... Jorge, Toledo e Thelma, tá? Pode ser assim. Aqui eu posso botar da ação de indenização ou indenizatória. Pode ser assim também, que lhe é movida por Jorge Toledo. Aí muitos processos são identificados assim, Jorge Toledo e outro. Não precisa colocar o nome da segunda autora. Tá? Então pode ser desse jeito. Aí eu posso incluir da preliminar eu posso optar ilegitimidade ativa, pode ser desse jeito, ou ilegitimidade passiva. Por que passiva? Eu posso criar uma tese explicando que não foi a empresa de energia elétrica limitada que interrompeu o fornecimento de energia. Aconteceu um outro fato. Aqui eu posso falar que é ilegitimidade ativa? Posso. Caso o Jorge Toledo e a esposa dele não sejam titulares da conta de energia elétrica. Pode ser assim também, tá? Posso botar da preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita? Posso. Se eu trouxer alguns fundamentos fundamentando de que eles têm condições financeiras para pagar as custas processuais, também posso. Então, eu posso utilizar desses argumentos, mas eu não vou usar. Eu não tenho argumentos para sustentar uma preliminar nesse caso concreto. Então, eu venho direto no mérito. Mas, antes de eu adentrar ao mérito da questão apresentando a minha defesa, cabe, e é interessante, fazer assim, ó, do resumo dos fatos alegados pelos autores. Beleza? E aqui eu vou trazer o resumo dos fatos alegados pelos autores. Ou eu posso botar assim, isso vai depender, eu estou dando várias situações que vocês podem construir síntese. Para vocês ficarem à vontade. O nosso maior problema é quando a gente sai da faculdade, é que a gente não tem ideia de que nós temos aqui um céu aberto para trabalhar. Não existe uma vinculação e um critério para eu poder fazer uma petição. Óbvio, eu tenho que respeitar o que está previsto no artigo 319 do CPC, porque eu preciso daqueles requisitos. Mas a forma de construir, desde que eu respeite as normas da ABNT, às vezes até você não respeitando as normas da ABNT, colocando letras maiores ou menores, ou em algum formato que não seja da norma da ABNT, não tem problema. O importante é você trazer informações claras, objetivas e, obviamente, que tenha vínculo ao caso concreto.
Então, aqui eu posso botar síntese. Eu vou resumir o que o... Vou copiar e colar aqui. Eu vou resumir o que tem na petição inicial. Vou botar aqui síntese. Jorge Toledo. Vou botar aqui os autores. Os autores ajuizaram a presente ação, informando que tiveram a energia elétrica interrompida por falta de pagamento quando, na realidade, apresentam o comprovante de quitação da fatura vencida em 10/10/2024. Pronto. Fiz o resumo. Imputam a responsabilidade de danos causados em desfavor da empresa ré. Assim, requereram o restabelecimento, requereram requerem em sua petição inicial a condenação da ré na obrigação de restabelecer a energia e indenização por danos morais. Indenização. Pronto. Fui bem simples, fui bem objetivo, fiz a síntese. Vou botar a síntese aqui. Centralizar. Pronto. Fiz a síntese da ação. Pronto, aqui eu já superei a primeira parte. Agora eu vou entrar na realidade dos fatos, da realidade dos fatos. Para mim, a realidade dos fatos é que eu vou contar agora, tá? Então agora vai valer a nossa criatividade, ferramentas para usar contra os fatos narrados na petição inicial, contra aquela síntese que eu coloquei ali em cima, tá? Obviamente que eu preciso apresentar provas dessa alegação. Eu estou repetindo praticamente o que aconteceu aqui no escritório e o que motiva a trazer esse exemplo, que é um caso concreto, é justamente uma informação nova que apareceu na contestação e essa eu vou colocar aqui para vocês. Na realidade, a empresa ré enviou notificação à residência dos autores com aviso de corte em razão de atraso no pagamento de uma confissão de dívida por cobrança de taxa de irregularidade, cobrança de irregularidade, recuperação de consumo. Os autores estavam cientes de que compareceram
na sede da empresa ré, assinaram uma confissão de dívida, assumindo o desvio de ramal em uma fase, quando o medidor faturou e não registrou o real consumo pelo período de janeiro 2024 até março de 2024. Houve o parcelamento da dívida. Vou botar aqui um valor, tá? Eu estou chutando esse valor hipotético. R$ 1.500 em 3. Pronto. Pronto, já fizemos a defesa. Em anexo, seguem provas documentais de assinatura de contrato de confissão de dívida e imagens da irregularidade no medidor. Fechou. Aqui eu coloquei a minha realidade dos fatos e coloquei também que eu tenho provas do que eu estou argumentando. Tá? Então, nós estamos cientes de que a empresa de energia elétrica ela está com prejuízo aí. Tá? Ela está com prejuízo de R$ 1.500. Então, é possível, dentro dessa contestação, eu fazer um pedido contraposto. Eu posso fazer um pedido de improcedência da ação, e a cobrança do valor que eles me devem, dentro de uma contestação. Tá? Não preciso fazer uma nova ação. Se o juiz reconhecer que eu tenho direito de receber algo desses autores, ele pode acolher meu pedido contraposto aqui dentro dessa contestação. E é o que eu quero fazer. Vou botar aqui, ó, do pedido contraposto. Agora eu transformo o autor em réu na minha petição. Eu vou centralizar aqui. Vou botar em negrito. Pronto.
Eu estou sendo bem sucinto aqui, para a gente não perder tempo, mas eu só quero mostrar para vocês que é possível eu fazer um pedido contra os autores, porque está provado no processo de que eles são devedores. É que a improcedência da ação e a procedência do pedido contraposto para que os autores sejam condenados a pagar o valor de R$ 1.500 referente ao contrato de confissão de dívida, ora anexado à peça de bloqueio, que é a contestação, tá? Então eu posso fazer esse pedido. Aí no final boto do pedido. Tá bem simples aqui, mas a gente pode colocar, falta um N, alguma jurisprudência. Posso colocar aqui, ó, quer ver? Das jurisprudências sobre o tema. Aí eu busco lá e faço esse copia e cola aqui, não vou fazer agora, né? A gente vai deixar essa aula bem cansativa. Aí eu venho aqui do pedido, aqui eu boto um asterisco para poder representar aqui, eu estou escrevendo um texto de jurisprudência sobre o tema, e do pedido final, Pode ser do pedido final, pode ser do pedido. Geralmente algumas inteligências artificiais, é o que eu falo, podem trazer requerimento, dos requerimentos, tá? Pode fazer, mas geralmente a gente vê o termo do pedido mais adequado. Ou das solicitações, que também não seria adequado das solicitações. Então, vou botar aqui do pedido final. E a gente vai criar do zero o pedido final aqui. Tá? Diante de todo o exposto, requer seja julgado improcedente os pedidos da exordial, consequentemente, seja julgado procedente o pedido posto, condenando os autores a pagar o valor de título de acordo com o contrato de confissão de dívida, bem como a condenação de custas e honorários sucumbenciais. Pronto, vocês sabem que existem honorários sucumbenciais e honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais são aqueles que uma parte sucumbe, uma parte perde a ação e deve pagar um percentual a ser determinado pelo juízo ao advogado da parte contrária, tá? Aí aqui eu venho, valor da causa do pedido contraposto, posto é de R$ 1.500. Porque eu dou um teto aqui, termos em que pede deferimento.
Eu boto aqui São Paulo, né? A data, o mês de 2000 e pá, o ano. Aí eu boto aqui assim, centralizado. E o nome. AB, tal. A cidade do cara. Tá lá, fechou. Então aqui a gente acabou de fazer uma contestação em tempo real, bem simples, objetiva, né? Para vocês terem ideia de como eu vou atacar. Eu ataquei, eu dei um fato aqui diferente, dizendo que aquele corte é devido, posso falar. E sendo assim, cadê? Realidade dos fatos. Ó, sendo assim, comprova-se que a atitude da empresa ré é devida. Portanto, não cabendo o pedido autoral. Pronto. E aí eu posso trabalhar. Isso aqui é bem uma coisa bem simples para a gente analisar, de que não é difícil fazer uma contestação. Não é difícil fazer uma petição inicial. Nós criamos aqui do zero. Ela está simples porque nós não enxertamos nela doutrina e jurisprudência. Nós não trouxemos mais assuntos rebuscados para ela. Tá? Então, essa é a estrutura de uma contestação. A gente acabou de fazer, pode ser desse jeito aqui, ou podemos afastar um pouco ali o título da contestação. E aí, temos agora, nessa aula, uma contestação elaborada online aqui, deu 32 minutos, exploramos os assuntos e agora vamos avançar para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação, tenham entendido o objetivo, que é elaborar do zero, para depois vocês conseguirem pontuar e usar um modelo e usar uma inteligência artificial. Beleza? Então vamos avançar na marcha processual. Até a próxima aula.